Olá, estudantes do primeiro ano do ensino médio. Sejam bem-vindos de volta a mais uma aula interdisciplinar da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Eu sou a professora Isabela Vanhan, professora de Biologia. Estamos juntas aqui com a nossa intérprete Mariana e também trabalhando nesta aula com a Suzana Apolinário. Olá, estudante! Eu sou a professora Suzana Apolinário, professora de Física na Rede Estadual de Minas Gerais. O tema da nossa aula de hoje, então, é: nós somos poeira das estrelas? Será, professora? E para essa aula, a nossa competência específica da BNCC será analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos, para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. A habilidade em foco é analisar a evolução estelar, associando-a aos modelos de origem e distribuição dos elementos químicos no universo, compreendendo suas relações com as condições necessárias ao surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas e composições e as possibilidades de existência de vida, utilizando representações e simulações com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. Também desenvolveremos competências socioemocionais em foco. E aqui são elas: a curiosidade para aprender e também a imaginação criativa. Bom, a curiosidade para aprender é uma competência que, quando bem desenvolvida, você, estudante, tem uma paixão por aprender coisas novas. E essa paixão por aprender coisas novas faz com que você esteja mais vinculado, por exemplo, à escola, tenha um melhor desempenho. E os cientistas, por natureza, são muito curiosos. E essa outra competência é a imaginação criativa, que é uma competência relacionada com a capacidade de imaginar, criar coisas, criar soluções que não sejam tradicionais para solucionar questões, para solucionar problemas. Essa imaginação criativa também é uma competência socioemocional muito comum aos cientistas. E eu faço aqui o convite para que você, estudante, também desenvolva essas competências. E eu espero que ao longo dessa aula nós possamos conectar essas competências à competência cognitiva em questão, nessa aula interdisciplinar, para que você possa perceber e favorecer esse desenvolvimento. Vamos lá? Bom, agora eu convido você, meu querido estudante, a compreender aqui o ciclo de vida de uma estrela. Como nós falamos na aula anterior, as estrelas são como o nosso Sol. O nosso Sol é uma estrela. Observe aqui essa figura que mostra uma nebulosa, a nebulosa Carina. E essa imagem foi enviada pelo telescópio Hubble. Nebulosa é um local no universo onde nascem as estrelas. É composta de nuvens de gás e partículas. Então, como que uma estrela nasce? Primeiramente, essa massa de gás, ela vai ser comprimida em um ponto pela ação da gravidade. Então, nós teremos massa de gás e partículas sendo comprimidas em um ponto. E ali a gravidade vai atuando e essa massa vai aumentando a temperaturas altíssimas. E isso favorece, então, a fusão nuclear dos átomos de hidrogênio, porque a maior parte do gás que compõe a nebulosa é hidrogênio. Então, com a ação da gravidade, ali acelera-se o processo de fusão nuclear dos átomos de hidrogênio, formando então um novo elemento químico, o gás hélio. E a fusão nuclear é um processo que libera uma grande quantidade de energia.
Então, sobre a ação da gravidade e a temperaturas altíssimas, esse processo intensifica-se. Ali, então, começa uma batalha de forças. É a gravidade comprimindo a massa do gás e a pressão interna da energia liberada pela fusão, fazendo aquela força tentando expandir a estrela. Mas o processo continua, a fusão nuclear continua e chega um momento que é tanta energia liberada que a estrela então emite um brilho muito forte. Nesse momento nasce uma estrela. Então nós vemos aqui nessa imagem, esses pontos luminosos são as estrelas nascendo. E nós podemos dizer que as nebulosas são berços de estrela. Mas qual será o ciclo de vida das estrelas? Bom, eu trouxe aqui uma imagem para mostrar, ilustrar aqui esse ciclo de vida. Então vamos acompanhar. Bom, o primeiro estágio, como eu falei, é a nebulosa. Aqui, então, age a gravidade, comprimindo a massa. Aí a estrela ela pode ter dois ciclos diferentes. Se a estrela for menos massiva, como nesse caso, nesse primeiro ciclo, ou se a estrela for muito massiva, como nesse segundo ciclo. Bom, no primeiro estágio, a gente vai ter aí a batalha da gravidade com a pressão interna. Mas chega um momento que há um equilíbrio. A gravidade equilibra-se com a pressão interna. Nesse momento, então, intensifica-se as atividades estelares. Intensifica-se ali o processo de fusão nuclear e vai haver a transformação do hidrogênio em hélio. E isso é um processo que leva muito tempo, coisas de trilhões de anos. Então a atividade estelar continua por muitos milhões, trilhões de anos. A estrela vai ali, continuando o seu processo de fusão e transformando hidrogênio e hélio. Mas chega um momento que essa massa, a gente fala esse combustível, entre aspas, né, da estrela, vai terminando. Então, quem vence a batalha aí agora é a pressão interna. E chega um estágio em que a estrela vai expandir-se. Dependendo da massa, ela pode se transformar numa gigante vermelha, se for de pouca massa, ou numa supergigante vermelha, se for de menos massa. E esse processo... De muita massa. Isso! A super. Isso, a supergigante vermelha é muita massa. Muito obrigada. Isso é um processo que vai acontecer, inclusive, com o nosso Sol. Vai chegar um momento que o hidrogênio do Sol vai diminuir e o Sol vai expandir. Nessa expansão, ele vai engolir os planetas que estão próximos dele, inclusive a Terra. Mas não se preocupe que isso ainda vai levar cerca de 5 milhões de anos para acontecer. Depois dessa expansão, volta de novo a ação da gravidade. A gravidade vai então comprimir a estrela novamente. Ela vai se transformar, se for de pouca massa, numa nebulosa planetária e depois disso uma anã branca. Ou então ela pode se transformar numa supernova, se for de muita massa, e a supernova passa então. Ela pode ser uma estrela de nêutrons ou com o passar do tempo ela pode ser um buraco negro. Eu fico pensando sempre sobre buracos negros. Será que um buraco negro é um buraco? Pois é. Na verdade, o buraco negro, ele não é um buraco. Mas sabe por que ele tem esse nome? Porque é o seguinte,
quando a gravidade começa a comprimir a massa da estrela, lembra, é uma estrela de massa gigantesca, mas a gravidade vai atuar. Toda aquela massa, todo aquele corpo massivo vai ser comprimido em um único ponto. Então é muita massa comprimida em um ponto pequenininho. Então isso cria uma gravidade muito grande. A gravidade do buraco negro é tão grande que nem a luz consegue escapar de lá. Por isso que chama, por isso que tem esse nome, buraco negro, porque não existe a emissão de luz desse corpo. A luz está presa lá devido à alta gravidade, né? Interessante aí a gente falar de ciclo de vida. Eu estava observando, enquanto a Su falava sobre o ciclo, né, do nascimento e amadurecimento das estrelas, porque ela falou numa escala de tempo que a gente nem consegue imaginar, porque nós vivemos algumas dezenas de anos, né? E as estrelas vivem bilhões, trilhões de anos. E a gente não consegue, portanto, observar todo esse processo acontecendo. Mas os estudos astronômicos, né, os cientistas conseguem fazer previsões, né, e a partir dessas previsões definir como que acontece o ciclo de vida de uma estrela. Então a gente consegue visualizar aqui, por exemplo, o nascimento de uma estrela, o amadurecimento da estrela, até ela se tornar uma anciã, se é que podemos dizer assim, né? Sim. Quando ela se torna uma anã branca, estrela de nêutrons e buracos negros, né? Assim como a gente. Nós também nascemos, nós também nos desenvolvemos, alguns de nós se reproduz, isso é desejável do ponto de vista biológico, né? E em algum momento a gente deixa de existir como matéria, né? E completando assim o nosso ciclo de vida, assim como as estrelas. Com um detalhe que o tempo, né, é muito diferente quando a gente faz essa comparação do nosso ciclo com o ciclo de vida de uma estrela. Vamos continuar aqui então? Mas por que poeira das estrelas? Na verdade, a estrela, ela começa fazendo a fusão nuclear do gás hidrogênio, transformando esse gás em hélio, mas com o passar do tempo, ela consegue sintetizar outros elementos químicos mais pesados. Por exemplo, o carbono, o oxigênio, inclusive o ferro. E ela, então, emite essas partículas, esses elementos químicos, para todo o universo. Esses elementos nascem nas estrelas, mas são espalhados pelo universo. Que interessante, né? O nosso sangue, por exemplo, a hemoglobina, elemento químico sintetizado na estrela, professora? Isso, a hemoglobina, né, que é o pigmento do nosso sangue e que transporta o gás oxigênio que a gente respira. Esse pigmento contém átomo de ferro. Ele contém, na verdade, íon ferro, né, que é um átomo que perdeu, que na verdade, no caso do ferro, perdeu elétrons, né, e ele se torna um átomo positivamente carregado, por isso é um íon ferro. E da onde vem esse ferro, né? O que nos leva à pergunta inicial, né? Posso mudar aqui? Pode, sim. A pergunta inicial, opa, dei um spoiler aqui. A pergunta inicial da nossa aula e que norteou a nossa discussão, né? E estimulou a nossa curiosidade científica foi essa aqui. Nós somos poeira das estrelas? A gente ouve muito falar sobre isso, né? E olha, eu preciso contar para vocês que todos os elementos químicos que a gente conhece estão organizados em uma tabela periódica dos elementos químicos. E eu gostaria de apontar para vocês os principais elementos químicos que compõem os seres vivos, tá? Então nós temos aqui o carbono, que é o mais importante de todos. O carbono é um elemento químico tetravalente, capaz de fazer 4 ligações químicas. E essas 4 ligações químicas capacitam o carbono a formar cadeias longas. E essas cadeias formam moléculas orgânicas, que são a matéria-prima dos seres vivos. Nós temos aqui, nessa família 1A, o hidrogênio, também muito importante,
composto para a composição dos seres vivos, o oxigênio, o nitrogênio, tá? E a gente também tem o fósforo e o enxofre. Aí, para vocês poderem memorizar esses 6 principais elementos químicos que compõem os organismos vivos, vocês podem memorizar esse acrônimo aqui, ó, CHOMPS. Né? O que esse acrônimo diz pra gente? Que o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre são os 6 principais elementos químicos que compõem a vida, tá? Os demais elementos que a gente vê aqui na tabela periódica ajudam na composição da matéria mineral que compõe o nosso planeta, por exemplo, né? E de outras substâncias que sim farão parte dos seres vivos, mas em uma quantidade, em uma proporção bem menor. E aí, eu gostaria de fazer um convite para a Suzana e convidar vocês também para a gente analisar alguns modelos que eu separei aqui. Que interessante. Esses modelos, eles trazem, deixa eu separar aqui, os principais compostos que provavelmente estavam presentes no início da formação do nosso planeta. Você sabia que o nosso planeta data de mais ou menos 4,5 bilhões de anos, Su? Sim, muito tempo, né? É muito tempo, muito mais do que a gente está aqui, né? E há 4,5 bilhões de anos, os cientistas acreditam que no nosso planeta havia muita água, né, que está aqui representado nessa molécula, H2O, né? Gás hidrogênio, que está representado aqui neste modelo, gás metano, ok? E gás, na verdade, amônia, né? Gás amônia, que é o NH3, tá? Essas moléculas são moléculas simples, moléculas orgânicas simples, né? E os cientistas acreditam que essas moléculas foram formadas a partir dos elementos químicos gerados nas estrelas, que se expandiram pelo universo, e houve no planeta Terra uma evolução química, tá? E a partir desses elementos, desses compostos, a gente tem a formação de moléculas orgânicas complexas. Note aqui nesta molécula, por exemplo, que a gente tem 6 carbonos formando uma cadeia longa, né? Esses carbonos provavelmente vieram da onde? Vieram aqui desse gás metano. Observe também que a gente tem átomos de oxigênio que compõem essa molécula e também átomos de hidrogênio, né? Essas moléculas orgânicas que eu estou trazendo para vocês como exemplo, aqui a gente tem um carboidrato e aqui a gente tem uma representação de um aminoácido, né? São moléculas que ajudam a compor os seres vivos. Então, aquela curiosidade que todo cientista e todos os estudantes têm. Olha, Su, eu nunca tive nenhum aluno que nunca me perguntasse no primeiro dia de aula, mas da onde vêm os seres vivos? Que interessante, né? E provavelmente viemos dessa evolução química, né? Que se inicia lá nas estrelas, né? Bom, aqui só para fechar, os aminoácidos, eles compõem as proteínas, tá? Que no caso da matéria animal, por exemplo, é o principal componente. E as proteínas, elas, por exemplo, ajudam a formar os nossos músculos, né? Contém aqui átomos muito específicos. Bem, e para a gente poder concluir a nossa aula, eu faço o convite para que vocês analisem, né, a tabela periódica dos elementos químicos, né? Explorem este material, porque ele traz para a gente muitas informações que nos ajudam a compreender a formação dos elementos desde as estrelas. Então, eu deixo aqui o meu convite para você exercitar a sua curiosidade científica. Su? Ok, meus queridos estudantes, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, professora Isabela, riquíssimas informações e vejam, né, que curiosidade. Então, até a próxima aula.
Muito obrigada pela sua atenção. Espero te ver na nossa próxima aula. Tchau, tchau!